Para e pensa, nosso espaço de compartilhamento. Me foi colocada uma pergunta que é bastante interessante, que é como lidar com a sombra do inconsciente quando ela surge. E aí, primeiramente, a gente vai ter que entender o que é a sombra do inconsciente. A sombra que habita o inconsciente é aquele conjunto de memórias, de experiências vividas que foram traumáticas, que foram doloridas e não foram possíveis serem elaboradas, trabalhadas pela consciência. E aí então elas são rebaixadas para o nível do inconsciente. Mas isso não significa que aquelas dores, aquelas memórias, aqueles fragmentos de memória deixaram de existir. Muito pelo contrário, eles existem e pedem reconhecimento e pedem um olhar. Eles realmente querem ter existência. Na verdade, a proposta da nossa vida, do nosso desenvolvimento, a proposta do autoconhecimento é nós conseguirmos integralizar os conteúdos do inconsciente na busca da totalidade do ser humano. Esses conteúdos do inconsciente são a sombra, esses fragmentos de memórias traumáticas, mas são também todo o manancial de potencialidades do vir a ser do ser humano. E Jung costumava dizer que habita no inconsciente, o que habita no inconsciente também é ouro puro. Ou seja, toda a riqueza, tudo aquilo que a pessoa ainda pode desenvolver, todas as capacidades e potencialidades de uma pessoa também habitam o inconsciente, aquelas que ainda não estão presentes na consciência. Mas se a gente for falar então de sombra do inconsciente, ou seja, os fragmentos de memória das experiências afetivas vividas diante da vida, traumas, decepções, dores emocionais, impactos de acontecimentos, de momentos da vida, sejam da infância, da adolescência ou da fase adulta, esses conteúdos formam a sombra do inconsciente. Ela existe e ela pede um olhar, ela pede a integralização e ela nos visita praticamente todos os dias. Tem diversas formas da sombra nos visitar. Uma delas é através dos sonhos. Por isso que a análise dos sonhos na dinâmica terapêutica junguiana é uma das temáticas bastante presentes. Os sonhos, eles são a linguagem esquecida do inconsciente. Esquecida porque nós, ao longo do desenvolvimento humano, nós fomos nos desconectando daquilo que era natural para o ser humano, do contato com o natural, com a natureza, do contato com a terra, do contato com a vida mesmo no planeta. À medida em que a sociedade foi se industrializando, a saída do campo para as cidades fez uma desconexão do homem com o seu habitat natural, com a natureza, né? Com a terra. Ou seja, desconectou o homem do próprio corpo. E essa é a matriz de muitas dinâmicas emocionais que incomodam o ser humano atualmente. Portanto, os sonhos, eles são também a linguagem do inconsciente. O sonho, ele tem algumas características. O sonho, ele é atemporal, por exemplo, né? Ele fala de um tempo passado, de um tempo presente e de um tempo futuro acontecendo nesse mesmo momento agora. O sonho, então, ele traz uma dinâmica também que não é racional. O sonho não é lógico e ele trabalha através de simbologias. Portanto, não necessariamente aquilo que é a temática de um sonho diretamente, aquela mensagem que o sonho traz, com aquelas imagens, não necessariamente ela quer dizer diretamente aquilo. Ela é uma simbologia e aí ela precisa ser olhada como simbologia. Nós não fazemos diretamente interpretações de sonhos. Nós fazemos na análise junguiana a expansão, um olhar mais expandido para aquele sonho.
É o que naturalmente se chama de interpretação, mas na verdade não é exatamente interpretação, porque a partir do momento que nós interpretamos uma imagem, nós reduzimos o potencial psíquico dela, porque nós fazemos aquela imagem ter um processo racional de entendimento, quando na verdade ela fala de uma movimentação psíquica. E quando eu penso na análise de um sonho, eu vou pensar necessariamente na movimentação psíquica que aquele sonho causou na pessoa. Não é possível analisar um sonho e desconectando ele do sonhador e do contexto de vida do sonhador. O sonho, então, ele é essa linguagem do inconsciente. Mas é preciso que a gente preste atenção. É preciso que a gente preste atenção não só nos sonhos, mas em tudo aquilo que nos toca. Uma outra forma do inconsciente fazer contato conosco é através das sensações. As sensações que nós percebemos no nosso dia a dia. Não só os sentimentos, mas as sensações. O desconforto da ansiedade, o desconforto de um medo, de uma insegurança, aquele frio que às vezes a pessoa sente por dentro, que limita ela de fazer alguma coisa, o descompasso do coração, a aceleração mental ou então a apatia da energia vital, a baixa da energia vital que se manifesta como apatia. Todas essas sensações, elas podem ser mensagens do inconsciente, chamando a consciência para fazer o seu trabalho de integralização. E a pergunta é: como lidar com essa sombra do inconsciente? A melhor maneira que existe, ou digamos assim, a maneira que eu posso evidenciar nesse momento, é realmente prestar atenção em si mesmo. Prestar atenção no que está acontecendo na sua própria vida nesse momento, estar presente no presente, perceber os sinais que acontecem no dia a dia, ter a capacidade de simbolizar. Porque quando nós simbolizamos qualquer acontecimento da nossa vida, nós expandimos a percepção. Porque nós geramos um símbolo e o símbolo ele é sempre muito maior do que o fato em si. Prestar atenção em si mesmo é necessário para que a gente possa perceber o que está acontecendo, perceber a mensagem do inconsciente, perceber a dinâmica da sombra do inconsciente, ou seja, de um fragmento de memória que nos visita através de sinais, através de coincidências. Perceber isso, dar um espaço de análise para isso. Aquilo que as pessoas mais comumente chamam de acolher. Uma frustração, uma angústia que fala de algo que habita o inconsciente, que fala da sombra do inconsciente, ela precisa ser olhada. Até por isso que esse nosso momento tem esse nome de para e pensa. Porque nós vamos precisar parar para poder olhar, analisar, sentir, acolher, trabalhar aquele contato, aquela comunicação da sombra conosco. Ela pede existência. Eu digo até de forma lúdica que a sombra é metade de nós. E quando nós ignoramos a sombra, nós vamos viver uma vida pela metade. A proposta da existência é a totalidade. Portanto, a sombra tem um lugar muito importante no nosso caminho de autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal e na busca de nós mesmos. Para e pensa, a sombra pode ser um aliado seu. Na verdade, a sombra é um aliado seu, desde que você olhe para ela com amor, que você olhe para ela como uma proposta da existência. Para e pensa. Um abraço.